Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Eu sou o professor Nelson Fujita. Nossa aula de hoje será a de número 49. Daremos continuidade ao curso de probabilidades dentro das questões do Enem. E as questões de hoje, com isso nós encerraremos esse capítulo importante que sempre cai nas provas do Enem. Antes de iniciarmos a resolução da primeira questão, vamos rememorar os conceitos importantes do que se quer e do que se tem. O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Vamos à primeira de hoje. No ano de 2018, a questão 146 diz o seguinte: para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. Urna A possui 3 bolas brancas, 2 pretas e uma verde. Urna B, 6 bolas brancas, 3 pretas e uma verde. Urna C, 2 bolas pretas, 2 verdes. Urna D, 3 bolas brancas e 3 pretas. A pessoa deve escolher uma dentre as 5 opções apresentadas. Opção 1. Retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Opção 2. Retirar aleatoriamente 2 bolas da urna B. Opção 3. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Opção 4. Passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna C. Opção 5. Passar aleatoriamente uma bola da urna A, da urna C para a urna D. Após isso, retirar aleatoriamente 2 bolas da urna D. Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher qual das opções. Então vamos ver a resolução da questão. O que se quer? Qual a opção a ser escolhida com o objetivo de se obter a maior probabilidade possível de se ganhar o prêmio? O que se tem? 4 urnas A, B, C e D contendo bolas nas seguintes cores: P preta, B branca, V verde. A tem 3 brancas, 2 pretas, 1 verde. Urna B, 6 brancas, 3 pretas, 1 verde. Urna C, 2 pretas, 2 verdes. Urna D, 3 brancas e 3 pretas. Existem 5 opções para conseguir o objetivo de retirar sucessivamente, ou seja, sem reposição, 2 bolas pretas de uma mesma urna. Vamos à resolução. A primeira opção, a probabilidade será calculada em 2 etapas sucessivas e independentes. A primeira etapa seria retirar uma e depois outra bola da urna A. A primeira probabilidade de extrair uma bola preta, se nós olharmos o conteúdo da urna A, vamos observar que aqui existem 3 brancas, 2 pretas, 1 verde, ou seja, de um total de 7, 3 e 2, 5 e 1, 6, de um total de 6 bolas, a probabilidade de extrair uma bola preta será de 1 em 6. Como são 2 bolas, 2 em 6. Ok? Depois que extrair uma das bolas, ou seja, acertada essa condição, ou seja, retirei a primeira bola e ela é preta, o que restou? Restaram 5 bolas e uma única preta. Logo, a probabilidade será de 1 em 5. Então, a primeira etapa eram 2 possibilidades de bola preta em 6. A segunda, 1 em 5. Portanto, 2/6 vezes 1/5. Nós vamos ter que multiplicar essas 2 probabilidades, porque são etapas sucessivas e independentes de um mesmo evento, que é extrair as 2 bolas. A gente não extrai 2 de uma vez só, uma e depois a outra. Isso vai dar, portanto, 1/15 ou 0,067. Vamos à opção 2. Também diz o enunciado que vou fazer isso em 2 etapas sucessivas e independentes. Retirar uma e depois outra. Só que agora não da urna A, e sim da urna
B. Vamos visualizar o que temos na urna B. 6 bolas brancas, 3 pretas e uma verde. Portanto, 6 e 3, 9 e 1, 10. São 10 bolas no total. A primeira extração são 3 chances em 10. A primeira extração será 3 em 10. Retirada a primeira bola preta, digamos que essa probabilidade ocorreu, então sobrarão agora apenas 2 das 3 bolas pretas. E o total serão 9 bolas e não mais 10. Então nós temos aqui 3 décimos vezes 2 nonos, 3 vezes 2, 6, 10 vezes 9, 90. O resultado vai ser 6/90 avos, que é 1/15 avos ou 0,067. Ou seja, a probabilidade é a mesma, 6,7% da opção 1 com a opção 2. Vamos ver a opção 3. A opção 3 diz o seguinte: primeira etapa, vamos pegar uma bola aleatória da urna C e vamos transferir para A. Tá certo? E depois vamos extrair as duas da urna A. Então vamos lá. Primeira, então, opção, extrair uma bola da urna C para A. A urna C tem 2 pretas e 2 verdes. Então existe 50% de chance de extrair uma preta e 50% de extrair uma verde. Portanto, a probabilidade é 1, nesse caso aqui é 1 para 2. Né? 1 para 2. Extrair dessa bola preta ou verde, né, da urna C, agora vou depositá-la na urna A. Então a urna A, que já tinha 3 brancas, 2 pretas e uma verde, ou vai ficar com 3 brancas, 2 pretas e 2 verdes, ou vai ficar com 3 brancas, 3 pretas e uma verde. Ok? Então vamos lá. Então as possibilidades: 3 brancas, 3 pretas e uma verde, ou 3 brancas, 2 pretas e 2 verdes. Para que isso aconteça, então, a primeira extração, eu tenho 3 pretas dentre as 7. Então 3/7 a primeira probabilidade. E a segunda, na extração das pretas, seria 2 bolas pretas em 6 possibilidades. Fazendo esse cálculo, vamos achar 1/7. E temos, então, essa seria a probabilidade na primeira situação de ter ido mais bola preta. E digamos se tivéssemos extraído a bola verde. Extraindo a bola verde, então será 2/7 vezes 1/6. Isso aqui vai dar 1/21 avos. Portanto, a probabilidade geral de acharmos uma bola preta é a soma dessas possibilidades. 1/7 mais 1/21 avos, o que vai dar 4/21 avos ou 0,2. Para quem não entendeu direito, vamos repetir na opção 4, porque é similar. Na opção 4, a probabilidade é a seguinte: na primeira etapa, vamos pegar uma bola da urna D e vamos transferi-la para a urna C. A urna D tem 3 bolas pretas e 3 brancas, 3 e 3. Então a probabilidade de extrair uma preta é de 1 para 2, 1 para 2. Portanto, a probabilidade é de 1 para 2. Muito bem. Então, se ocorrer de ter extraído a bola preta daqui, eu vou acrescentar essa bola preta à urna C, porque eu vou depositá-la em C. C já tinha 2 pretas e 2 verdes. Se eu extrair uma preta de D e passar para lá, eu vou ficar com 3 pretas e 2 verdes. Então, uma das possibilidades é 3 pretas e 2 verdes. Qual seria a outra possibilidade? De ter extraído da urna C, não a preta, mas sim a verde. Então, ao repasse, uma bola branca e não a preta, da urna D. E ao passar para a urna C, que já tinha 2 pretas e 2 verdes, vou ficar agora com uma branca além disso. Vai dar uma branca, 2 pretas e 2 verdes. Ok? Bom, então qual a probabilidade de extrair uma bola preta dessas 5 bolas aqui? É 3 em 5. E no caso da segunda opção, são 2 bolas em 5. 2 bolas em 4, né? Então nós vamos ter 3/5 vezes 2/4, vai dar 3 décimos. Então, a probabilidade de extrair a primeira bola é de 3 em 5. Acertada essa opção de uma bola preta, restaram o quê? 4 bolas e 2 apenas pretas. Então a probabilidade seria de 2/4 e por isso o resultado dá 3 décimos. Vamos ver a segunda opção daquela urna de ter entrado a bola branca e não a preta, né? Então vamos lá, a probabilidade, então, olhando aqui o conjunto C, ele ficou com uma branca, 2 pretas e 2 verdes. Então a probabilidade dessas 5 bolas é apenas 2 pretas, 2 em 5. Extraída essa bola preta, sobrou uma preta em 4, 1 em 4. Vai ficar 2/5 vezes 1/4, 1 décimo.
Portanto, a soma dessas duas probabilidades vai dar a probabilidade da opção 4, que seria então 3 décimos mais 1 décimo igual a 4 décimos, que é igual a 0,4. Ok? Vamos para a opção 5. Na opção 5, a primeira etapa é passar uma bola da urna C para a urna D. Passar uma bola da urna C para a urna D. Eu tenho 50% de chance, ou preta ou verde. Se for a preta, aqui vai ficar 4 pretas e 3 brancas. Se for a verde, vai ficar 3 brancas, 3 pretas e uma verde. Então vamos lá. Opção 5. A probabilidade é de 1 em 2. Existem duas possibilidades para D. Ou D fica com 3 brancas e 4 pretas, ou D fica com 3 brancas e 4 pretas, se a extração foi de uma preta. Ou fica com 3 brancas, 3 pretas e uma verde, se for extraído daqui a bola verde. Vamos ver o primeiro caso aqui, que é 3 brancas e 4 pretas. Então, em 7 bolas, eu vou extrair uma delas, vai ficar 4 possibilidades, são 4 pretas em 7. Se extrair dessa quarta bola, se extrair uma delas, sobraram 3 daí. 3 em 6 restantes. Então, vai dar 4 sétimos vezes 3 sextos, vai dar 2 sétimos. A segunda possibilidade, 3 brancas, 2 pretas, 3 brancas, 3 pretas e uma verde. Portanto, a primeira probabilidade é 3, no total 7. Acertada essa opção de extrair a bola preta, sobraram 6 bolas. Quantas pretas sobraram? 2. A possibilidade agora é 2 em 6. 3 sétimos vezes 2 sextos vai dar 3 sétimos. Portanto, a probabilidade total de achar uma bola preta nessa opção 5 será 2 sétimos mais 1 sétimo, o que vai dar 3 sétimos, que é exatamente 0,43. Então, nós temos na opção A, opção 1, 0,067, opção 2, igual. Opção 3, 1 sétimo, que dá aproximadamente 0,2. Opção 4, 0,40 e opção 5, 0,43. Portanto, a opção 5 foi a melhor delas e a resposta correta é a resposta E. É uma questão um pouquinho chata de fazer, bastante demorada, porque a gente tem que fazer uma série de cálculos, mas o raciocínio é bem simples. Lembrando sempre que a probabilidade de 2 eventos sucessivos, tá certo? Para achar essa probabilidade, eu multiplico essas possibilidades. Quando existem agora, no caso, que eram as duas urnas, então eu tenho que somar essas probabilidades. Tá claro? Vamos para a próxima. No ano de 2012, a questão 136 diz o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira encerra. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque e são dadas 5 alternativas. Vamos ver qual das razões apresentadas é a correta. O que se quer? Qual o argumento correto para que um aluno acerte a resposta do desafio? O que se tem? 280 alunos participando de um desafio. Um personagem que não é aluno é escolhido dentre 6 possíveis, para esconder um objeto dentre 5 possíveis em um dos cômodos na casa dentro de 9 cômodos possíveis. Cada um dos 280 alunos apresentará uma única resposta diferente das escolhas anteriores. Vamos à resolução. Existem 6 possibilidades de escolha do personagem que irá esconder o objeto. Por quê? Porque são 6 personagens, logo existem combinações de 6, 6 a 6, que vai dar 6 possibilidades. Existem 5 objetos possíveis de serem escolhidos. E existem 9 cômodos possíveis para se esconder o objeto. Ok? Então, se tem 6 possibilidades, se tem 5 objetos possíveis, se tem 9 cômodos, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou achar todas as possibilidades. Então, as possibilidades totais serão 6 vezes 5, 30, vezes 9, 270 possibilidades. Portanto, como são 280 alunos e 280 palpites únicos e diferentes,
então existirá uma certeza de acerto, pois existem 10 alunos a mais que o total de possibilidades. E a resposta correta é a resposta A, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, ok? É bem simples essa questão, espero que todos tenham entendido. Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 142 diz o seguinte: um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? Qual a possibilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Probabilidade de atraso do morador quando chove, 50%. Probabilidade de atraso do morador quando não chove, 25%. E nesse dia que o exercício pede para analisar, o serviço de meteorologia prevê 30% de probabilidade de chuva. Olha, essa é uma questão extremamente interessante. É uma questão que muitas das vezes ela acaba caindo porque ela não envolve cálculos complexos, mas envolve um raciocínio complexo, às vezes, para entender o cálculo das probabilidades. Vejam bem, nós temos aqui duas possibilidades, sucesso ou fracasso, ou chove ou não chove, tá certo? Quando ocorrem essas possibilidades únicas de chove ou não chove, ou como acerta ou erra, a gente tem que analisar as duas probabilidades possíveis, a de não chover e a de chover, e aí somar, e aí somá-las. Ficou claro? Quando nós temos um cálculo de probabilidades que envolve sucesso ou fracasso, uma ou outra, cara ou coroa, né? Coisas desse tipo, chove ou não chove, a gente tem que calcular as probabilidades de não chover e as probabilidades de chover, e analisar sobre essas duas óticas e calculadas as probabilidades, a gente soma essas probabilidades. Vamos lá? Vamos resolver para ver se vocês entenderam. Cálculo da possibilidade de atrasar quando chove. O exercício diz que é 50%. Então, 50%. Porém, nesse dia que o serviço de meteorologia disse que vai chover 30%, existe 30% dessa probabilidade, então eu tenho que multiplicar por 30%. Ficou claro? Se eu tivesse certeza que estava chovendo, então eu só consideraria 50% a probabilidade. Mas como existe uma probabilidade também de não chover, ou seja, existe apenas 30% da possibilidade de chuva, então eu tenho que multiplicar esse 0,5 por 0,3, vou achar 15%. Então, pela primeira opção de não chover, de chover, existe 15%. E pela possibilidade de atrasar quando não chove. Quando não chove é 25%. Mas espera aí, se a possibilidade de não chover é 25% de atraso, qual a possibilidade de chover nesse dia? Se é 30% de previsão de chuva, é 70% de não chover. Tá claro? Então tem que multiplicar 25%, que é 0,25, vezes 0,7, o que dá 0,175. Portanto, eu tenho uma probabilidade, se chover, de 15% de atraso. E se não chover, de 17,5. Então, qual a probabilidade total possível? É a soma das duas, de chover e de não chover. Ficou claro? Então, a probabilidade total dele atrasar é a soma de 17,5 com 15%. Portanto, 32,5% é a resposta C. Vejam bem que essa probabilidade ela teria que ser maior que 25, tá certo? Ela não poderia ser, por exemplo, se alguém achou 15 ou achou 17,5, achou errado, porque essa probabilidade, quando não chove, é 25, teria que estar entre 25 e 50, nessa circunstância que o exercício deu. Ficou claro? Então a gente tem que ter o bom senso de perceber também na resposta se a gente não teve alguma falha nessa análise. Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 151 diz assim: o salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza 6 saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas dos juízes, multiplicada pela nota de partida. A nota de partida é o grau de dificuldade de cada salto.
Fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas recebidas. O atleta de número 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos 3 primeiros lugares até aquele momento. Então temos o quadro 1, 4 atletas, aí os 3 primeiros, ele estando na 6ª posição, ele é o de número 10, e a pontuação no 6º salto aos 3 primeiros e o acumulado, né, dos pontos aqui nessa última prova, 829, 825, 824, ok? E ele tem apenas 687. Ele precisa decidir com o seu treinador qual salto deverá realizar. Os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. No quadro 2, temos 5 tipos de salto e 5 graus de dificuldade. Tá vendo? 2,2, 2,4, ou seja, quanto maior for o grau de dificuldade, maior será o peso da nota. Ela pode variar de 2,2 até a nota 3. E a estimativa da soma das notas dos juízes. Serão 57 juízes que dariam nota, né, 58, 55, 50 ou 53, ok? Essa é a soma dos juízes. E aqui as probabilidades dele acertar o salto e receber essas notas. O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada de maneira que lhe permita alcançar o primeiro lugar. Considerando essas condições, o salto que o atleta deverá escolher é do tipo, qual desses tipos deve ser o escolhido. Vamos ver a resolução. O que se quer? Qual o tipo de salto escolhido pelo atleta para ter maior probabilidade de alcançar o primeiro lugar? O que se tem? Quadro 1, ilustrando as notas obtidas por 4 atletas. Quadro 2, ilustrando as notas de partida, ou seja, o peso de cada salto considerando o grau de dificuldade. 5 tipos de salto e suas probabilidades de êxito. Vamos à resolução. O atleta de número 3, que está no primeiro lugar, ele já completou seus saltos e possui 829 pontos. Primeiro lugar. Contra 687,5 do atleta de número 10. Existe, portanto, uma diferença de 141,5 pontos que deverá ser ultrapassada para o número 10 ganhar a prova. Análise dos 5 tipos de salto, ou seja, o grau de dificuldade multiplicado pela quantidade de juízes vezes a probabilidade. O grau de dificuldade vezes a estimativa da soma dos juízes vezes o percentual de probabilidade. Feita essa multiplicação, vamos ver qual delas é a mais satisfatória. O primeiro tipo de salto, seria 2,2 vezes 57, ou 2,2 vezes 57 vezes 0,897, o que vai dar 112,55. O tipo 2, 2,4 vezes 58 vezes 93,74. Então, 2,4 vezes 58 dá 109,2 vezes 9374 vai dar 130,48. Então, aqui tinha o 112, que foi para 130. O tipo 3, 2,6 vezes 55, 2,6 vezes 55, vezes 0,9188, vai dar 131,38. O tipo 4, 2,8 vezes 50, vezes 95,38. Então, 2,8 vezes 50, 140, vezes 9,538, vai dar 133,53. Finalmente, o tipo 5 será o grau de dificuldade 3 vezes 53 juízes, vai dar 159 pontos, vezes a probabilidade, que é 87,34, vai dar 138,87. Então, veja bem que o primeiro tipo de salto dá a ele uma probabilidade impossível de vencer, porque 112. O segundo, 130. O terceiro, 133. O quarto, praticamente 139. Vejam que ainda assim ele não alcançaria o primeiro lugar. Porém, a probabilidade de 87% pode ser melhorada, né? Depende do desempenho do atleta. Então ele tem que arriscar esse quinto salto, que é mais fácil ele ir de 138 para 141 do que, por exemplo, de 112 para 141. Ficou claro? E a resposta, então, aí foi a alternativa que o treinador e o atleta escolheram para efetuar o último salto. No ano de 2019, a questão 164 diz o seguinte: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia
percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios do seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 centésimos. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é 99, 51, 50, 6 ou 1. Essa questão que caiu no ano de 2019 é muito interessante. A gente vai ter que analisar com capricho e com calma. O que se quer? Qual a quantidade mínima de novas placas de propaganda que serão instaladas para atingir a meta? O que se tem? A probabilidade de visualização de uma placa de publicidade do restaurante por motorista na rodovia é de 50%. Essa foi uma pesquisa que foi realizada e se verificou que de cada 2 motoristas, um visualizava a placa, mas era uma única placa. O dono do restaurante pretendia ou pretende instalar mais placas para ampliar essa probabilidade de visualizar pelo menos uma delas. E que probabilidade seria essa? Acima de 99%, acima de 99 em cada 100. Então vejam bem, a probabilidade de alguém visualizar uma placa de publicidade, rodovia, é de 1 em cada 2. A gente é induzido, naturalmente, fala, mas põe 2 então placas que vai dar 100%. Mas vejam isso, na realidade é probabilidade. A probabilidade é a possibilidade, não é a exatidão. Não é, ele quer ter certeza de colocar tantas placas que pelo menos uma delas fosse enxergada por qualquer motorista, né? Teria que ter uma possibilidade de 99%. Então vamos analisar exatamente isso, porque o enunciado ele diz o seguinte: a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas para se atingir 99% dos motoristas que andam na rodovia. Então vamos lá. Nós sabemos que o conceito de probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou casos totais. Se a probabilidade de um motorista enxergar a placa é de 1 para 2, e se é N o número de placas totais, então a probabilidade de ninguém enxergar nenhuma placa, veja bem, nós vamos partir do raciocínio inverso. A probabilidade de ninguém enxergar nenhuma placa será de 1 sobre 2 elevada a N, porque a cada placa, se a probabilidade é 1,2, são 2 placas, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. As possibilidades de um evento composto de várias etapas é o produto de cada possibilidade de cada etapa. Então, se eu tivesse 3 placas e cada uma tem a probabilidade de 1/2, seria 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Se forem N placas, 1/2 vezes 1/2 seria 1/2 elevado a N, né? Multiplicar um número por N vezes, por si próprio, seria elevar a potência N. Então, a probabilidade de ninguém enxergar nenhuma placa será de meio elevado à potência N. Muito bem. E inversamente, agora vamos raciocinar. É por isso que esse tipo de exercício é interessante e cai muitas vezes no vestibular e nas provas do Enem. Você dá a probabilidade de não ocorrer e depois você inverte, considerando dentro do espaço amostral a outra possibilidade, o oposto disso, que seria alguém enxergar. Então vamos lá. Então a probabilidade de ninguém enxergar seria de meio elevado a N. E inversamente, a probabilidade de alguém visualizar será a probabilidade de 1 menos a probabilidade de não visualizar. A de visualizar é 100%, menos 50% elevado a N. Isso terá que ser maior que 99 centésimos. O exercício, o proprietário do restaurante quer essa condição. Então vamos desenvolver essa inequação. Vai ficar 1 menos meio elevado a N maior que 99 centésimos. Eu passo o 99 centésimo, que está no segundo membro, para o primeiro, e passo a exponenciação que está em N, esse termo, para o segundo membro. Então, troca de sinal, fica mais. Então, fica 1 menos 99 centésimos maior que mais meio elevado a N. Ok? Agora,
Agora, 1 menos 99 centésimos dá 1 centésimo. Porque 1 é 100 centésimos. 100 menos 99 dá 1. 1 centésimo é maior que meio elevado a n. Se eu inverter essas frações, eu também vou inverter a desigualdade. Eu tenho uma inequação, tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, se eu inverter, vai ficar 100 menor, tá vendo? 100 aqui é 1 sobre 100 é maior que 1 sobre 2 elevado a n. Se eu inverter, vai ficar 100 maior que 2 elevado a n. Tá certo? Opa, mas como eu tenho que inverter agora o sinal, fica 2 elevado a n maior que 100. Tá claro? Se 2 elevado a n é maior que 100, vamos imaginar os múltiplos de 2. 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 8 dá 64. 2 elevado a 8, que é 2 elevado a 6, que é 64. Né? Porque 2 ao cubo é 8, 2 ao cubo é 8, 2 a 6 está em 64. Então, se n for 6, isso aqui vai dar 64. Se o n for 7, vai dar 2 vezes 64, que é 128. Então, 7 atende às condições. Porque o n, 2 elevado a n é 64, portanto, seriam necessárias 7 placas, já que esse valor n tem que ser maior que 6. E, portanto, já que tem uma placa, quantas placas novas deveriam ser acrescentadas? Mais 6 placas, que é a resposta D. Ok? Uma questão aparentemente simples, mas é complexa, porque nós temos que analisar primeiro a probabilidade de ninguém enxergar e depois a probabilidade de quem pode enxergar nessas condições. Ok? Com isso, nós encerramos o capítulo do cálculo de probabilidades, que era o último capítulo do nosso curso de 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Eu agradeço a atenção de todos que participaram, que se interessaram. Vou me colocar à disposição, mesmo assim, mesmo após terminado o propósito de resolver todas as questões que caíram nesses últimos anos do Enem. E ainda pretendemos dar continuidade ao curso, né, apenas agora rememorando tópicos que encontramos, que achamos ser de extrema importância, eventualmente até algumas questões podemos fazer tipo um simulado, né? Estamos pensando ainda e espero que todos tenham um bom êxito no Enem. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, muito sucesso nas provas do Enem e até uma próxima.